Sejam todos bem-vindos, colorados e coloradas. E não é que o Roger compartilha das mesmas impressões que eu tive desde a decisão do Campeonato Gaúcho, da segunda partida do Campeonato Gaúcho? Já falo sobre isso. Vou até deixar o card aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Falei duas coisas nesses vídeos que gravei recentemente. Primeiro, cansaço físico, grande cansaço físico. Segundo, mental. Terceiro, os adversários. Eu falei manjaram. Meu querido amigo Gutierrez Sanches me chamou de velho, disse que não, até um velho falando manjaram, gíria de 1500. Enfim, Roger falou que os adversários estão estudando o Inter. Eu vou mais longe, já faz muito tempo que eles estão estudando o Inter. E equipes ruins conseguiram vencer o Inter neste período. Vencer não, né? Porque só um time venceu o Inter nessa temporada, que foi o Palmeiras. E o cara vê cada crise por aí, cara. É brabo o troço. Mas então tu é o inteligentão, tu é o cara que descobre, que faz. Né? Cara, nada disso, cara. Nada disso. Para entender o nobre esporte bretão, eu já vivi bastante tempo, acompanho há muito tempo, trabalhei 25 anos com jornalismo esportivo, então alguma coisinha eu aprendi. Convivi com gente boa, né? Gente maravilhosa. Eu comecei em 2000 e parei em 2020, 23, eu acho, de trabalhar com esporte. Então alguma coisinha eu aprendi. Mas antes de falar mais profundamente sobre isso, vamos falar sobre a vitória do Inter contra o Juventude no sábado. Fundamental a vitória, fundamental. Precisava vencer depois de 4 partidas sem vitórias, né? O time voltou a ter atitudes que tinham sumido ou que apareciam poucas vezes durante o decorrer das últimas partidas, né? Marcação alta, pressão na saída de bola, recomposição com qualidade, jogadas em profundidades, triangulações, excelente. Não foi a atuação que todos nós sonhávamos, né? Mas neste momento, depois de tudo que aconteceu, com essa série interminável de partidas, é maravilhoso vencer e o Inter precisa voltar a vencer. Ai, Carmelito, mas o adversário é fraco. Sim, o Nacional do Uruguai. Todo mundo dizia que era fraco. Olha o que fizeram com o Inter dentro do Beira-Rio. Quando o físico e o mental estão abalados, o ruim iguala. Por exemplo, quantas partidas o Nacional do Uruguai teve neste período que o Inter jogou? 9 partidas. Se foram 4, foram muito. Então tem uma diferença, né? O desempenho não foi dos melhores? Não, não foi dos melhores. Mas eu saúdo, comemoro justamente a volta do Inter combativo. O Inter que não desiste nunca. O Inter que vai atrás do gol incessantemente. Não que nos últimos jogos não tivesse ocorrido isso, né? Ocorreu também. Mas o Inter vazou de forma bizarra em alguns momentos, né? Como, por exemplo, aos 3 minutos do jogo contra o Juventude. A falha bizarra. Todo mundo estava fora da posição ali. O Natan fazia muito tempo que não jogava, jogou uma partida com a camisa do Inter e foi razoavelmente bem. Claro, o cara tá sem ritmo de jogo. O cara, ninguém é mágico para não ter ritmo e chegar lá e fazer o ser o melhor jogador do mundo. Só que o cara ajudou demais, ajudou mesmo. Ele falhou no primeiro lance do jogo, ele deu uma falhadinha, que ele saiu muito para marcar uma bola e esculhambou toda a defesa do Inter.
Por sinal, hoje eu vi gente falando, hoje eu tô falando na segunda, gravando na segunda-feira. Hoje eu vi gente criticando o Vitor Gabriel porque ele teria sido culpado pelo gol que o Juventude fez no Inter. Não, amigos. Não, 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 não. Quem joga no lado direito da defesa do Inter é o Vitão. O que acontece foi que todo mundo saiu errado naquele lance. Tudo certo. O Inter tomou o gol, mas foi para cima, não desistiu e passou por cima do Juventude, que é um time muito fraco. Nada contra o pessoal da Serra, não fiquem brabos comigo, tá? Só que vai ser um ano bem complicado para o Inter. Para o Inter não, para o Juventude, né? O Inter conseguiu se reerguer depois do gol rapidamente, né? E venceu porque foi o melhor em campo. Ponto final. Ah, mas o adversário é ruim. Bom, não vou ficar aqui chorando porque o adversário é ruim, né? Quando foi o melhor adversário do país, o Palmeiras, eu falei, ó, melhor adversário do país e vamos em diante, não tem que ficar chorando. Não adianta chorar. Futebol é assim. E, como dizem alguns jogadores, na quarta, se tu jogou no domingo, na quarta tem de novo, né? Na quarta tem de novo. Agora, o mais importante dessa partida, tá, foi que afastou aquele temor que eu tinha do Inter ser um time se arrastando, sem força na marcação, sem força nas divididas, com extrema dificuldade de criar jogadas ofensivas. Contra o Nacional teve isso. Claro, no primeiro tempo, no segundo dominou. Mas nesses jogos, desde o segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, isso ocorreu em algumas vezes, tá? Algumas vezes. Depois que o Roger admitiu que, além do problema físico, também tinha o psicológico, de enfrentar uma sequência muito grande de jogos difíceis contra adversários qualificados ou importantes como o Nacional do Uruguai, ele voltou, ele admitiu que os adversários estão estudando o Inter. Eles sempre estudaram, só que agora parece que eles descobriram a fórmula. E quem assiste meus vídeos viu que eu falei isso nos últimos vídeos, né? Então, por exemplo, no dia 24, no vídeo do dia 4, há 24, 25 dias atrás, este Colorado aqui questionou se os adversários haviam aprendido como atrapalhar o Inter, criar dificuldades para o Colorado. Falei que todos os adversários anteriores jogaram em cima do Bernabéu. Falei que todos os adversários jogaram colocando bola nas costas da defesa do Inter. Falei também que os adversários passaram a usar contra-ataques rápidos, com rápidas triangulações para vencer a boa defesa do Inter, né? Eu vou deixar aqui em cima, aqui ou ali, em algum lugar aqui, o card do vídeo para você assistir, para ver que eu não estou mentindo, tá? Também vou deixar o outro vídeo que eu estava falando, sobre o cansaço físico e mental que o Inter vem enfrentando. E vale lembrar que faltam 11 jogos, quarta e domingo ainda. 11 jogos. Eu não sei como é que vai ser até o final. Eu já vejo gente falando em, vão vender os dois zagueiros do Inter. Cara, tem 11 jogos dificílimos com o time acabado e os caras estão preocupados com venda. Irmão, se a gente não se concentrar nesses jogos que tem agora, não vai adiantar nada pensar lá na frente. Futebol se pensa no dia, no próximo confronto. Quem tem que pensar lá na frente é o D'Alessandro, é o presidente Alessandro Barcelos, é o Mazuco, é o Roger. Esse sim tem que se preocupar. Torcedor e jogador de futebol tem que pensar no próximo jogo sempre, sempre. Mas vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui rapidamente o Roger falando sobre os adversários estarem estudando o Inter. Ou seja, o Inter está com o seu esquema, a sua forma de jogar manjada? E, né, o adversário impõe dificuldades. E é verdade, futebol a gente joga contra alguém. Mas mesmo assim, com a bola, encontrando alternativas, jogadas, passes, movimentos, eu já vi o Inter jogar mais esse ano. Eu nem vou te perguntar sobre a oscilação, mas por quê
que o Inter por que o Inter está jogando um pouco menos ou menos do que a gente já viu esse ano? Tem alguma avaliação interna? Fora, claro, o adversário impõe dificuldades, mas tem alguma avaliação interna em relação a isso? Só antes, quem fez a pergunta foi meu querido amigo Gustavo Berton, ESPN. Um cara fantástico, um profissional do mais alto gabarito. Procure as redes dele, viu? Ele está lançando aí, ele já lançou, já fez vários cursos, mas está lançando um curso de jornalismo esportivo que, para quem gosta do assunto, deve fazer. Gustavo é um baita de um cara. Vamos ao Roger. Quando o adversário impõe dificuldades diferentes, né, você tem que achar soluções diferentes. Né? E hoje a gente achou através da bola parada. No jogo contra o Nacional, a gente achou através das buscas de profundidade. Né? Então, o que eu falei para os atletas foi justamente isso. Olha só, né? No jogo contra o Nacional, a gente teve muita coisa boa. Né? Inclusive, até no primeiro tempo, o nosso gol ele foi exatamente idealizado na gente fazer com que os marcadores, os três zagueiros de meio corredor se movessem da linha para ter as pequenas buscas de profundidade, mas rapidamente o que eu fiquei muito satisfeito foi que vocês do campo entenderam, né, na gestão do campo, entenderam que tipo de jogo estava mais apropriado para fazer. Porque no decorrer do jogo, no intervalo, a gente só reforçou que não era o jogo apoiado que ia nos dar vantagem, que eram as buscas de profundidade. Então, na verdade, o que tu está dizendo de dificuldade, eu tô vendo que o nosso time faz um jogo diferente e isso mostra a capacidade da gente se adaptar e achar soluções diferentes até do nosso modelo. Né? Eu não vejo a oscilação, ela talvez seja em função de nós não estarmos, a beleza que tu diz é do jogo, né, apoiado. Né, mas eu também vejo uma beleza maravilhosa no Oscar pegar uma bola nas costas da linha, né, o Valência fazer com que o zagueiro da sobra embarrigue a linha para dar condição do Berna correr na linha nas costas e receber em profundidade. Eu acho que é uma questão de tipos de beleza diferentes. Concordo. Só, não pelo fato, obrigatoriamente, da gente estar jogando menos. Eu diria que seria criando alternativas diferentes para tipos diferentes de adversidade e que os adversários estão nos estudando, né? Hoje, é claro que eu não posso afirmar, mas eu tenho alguma suspeita, né, que o Juventude veio dessa forma, imaginando, Fábio, a dificuldade que o Nacional nos impôs com uma linha de 5, outra com 4 e buscando profundidades. Né? E a gente vai ter, sim, aí sim, encontrar esse equilíbrio defensivo, né? Porque, né, as nossas costas vão estar mais vulneráveis, né? Sobretudo quando a gente pressiona alto. Né? O ano passado nós nos caracterizamos por ser a melhor pressão alta do Brasil. O que os adversários estão fazendo? Eles vêm nos pressionar, então a gente sai e empurra a bola nas costas dele. Né? Então, todo dia é busca mas a gente não descansa, não. Está sempre buscando identificar qual o problema e qual vai ser a solução que a gente vai impor. Mas, de novo, acho que são belezas diferentes. Tá aí, então, Roger falando justamente aquilo que eu falei para vocês nos últimos vídeos. Os adversários usaram contra-veneno contra o nosso Colorado. Usaram, aprenderam a jogar contra o Inter. A gente vai continuar tendo dificuldade contra adversários de qualidade. Acredito que com essa defesa a gente vai ter, com essa defesa na ponta dos cascos, tá? Jogando com qualidade, acredito que a gente vai ter condições de superar grandes times. A gente enfrentou jogos complicadíssimos com o Rogel e depois com o Vitor Gabriel voltando de lesão. Primeira grande lesão dele, que sempre demora um pouquinho para o jogador voltar, sempre. Sempre demora um pouquinho, né? E a gente tem que ver o seguinte, né? O que o Roger falou também no começo é a parte mais importante de tudo, correto? Que é o seguinte, o Inter arrumar alternativas para conseguir superar linhas de 5 e de 4. 4 no meio de campo e 5 na defesa. Isso tem acontecido direto. Acontecido direto. No jogo contra o Nacional do Uruguai, eu estava sentado com meu amigo Alexandre
E falei para ele, cara, não estamos conseguindo passar por baixo, vamos tocar uma bola nas costas deles, estão marcando quase na intermediária, vamos fazer o que eles fazem com a gente. Não deu 2 minutos e o Inter foi lá e fez. E a gente criou uma boa oportunidade. É isso, nós temos que arrumar alternativas para conseguir jogar, que a gente sabe, quando os adversários fecham, colocam 10 jogadores dentro da área praticamente. Correto? E o negócio é o seguinte, eu acredito no Roger. O Roger é um cara que estuda muito mesmo, e tenho certeza que ele vai conseguir resolver este problema que é os adversários saberem como a gente joga. Um pouquinho disso a gente viu contra o Juventude. Não deu na triangulação, não deu nas jogadas criadas, fomos na bola parada e marcamos os gols necessários para marcar mais 3 pontos. É isso, tá? Agora amanhã a gente vai ao Maracanã. Ops, não, pera, segura. Nós vamos enfrentar o Maracanã Esporte Clube de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. É um clube incipiente, que terminou em 3º lugar no Cearense e garantiu a vaga para a Copa do Brasil. Como todo adversário, merece respeito do Inter. E o maior respeito possível que um time de futebol pode ter com seu adversário é tentar até o apito final, marcar gols. Não importa se vai estar 2-0, se vai estar 60-0. O Inter tem que marcar gols. Incessantemente tem que buscar o gol. Incessantemente. Tá? Porém, para conseguir vencer o Maracanã, nós temos que marcar o primeiro gol. Depois a gente pensa no resto. Mas para marcar o primeiro gol, a gente tem que ter o quê? A qualidade necessária para superar o adversário cearense. Dito isso, é preciso preservar ao máximo, mas com todos no banco de reserva. Por que todos no banco de reserva se tu está dizendo que os caras estão todos cansados? Pelo seguinte, o jogador que não joga 45 minutos, ou pelo menos uns 30 minutos, ele é obrigado a fazer aquela corridinha marota que a gente vê no final dos jogos, os caras correndo no gramado, sabe? Aquilo ali é para que o jogador não fique sem o treino. Que é um momento melhor para botar a gurizada que está cansada. Põe ali uns 15 minutos, 20, 30 minutos para jogar. Aumenta a qualidade da nossa equipe. Por exemplo, faz o Fernando, que não jogou no final de semana, voltar a se mexer. Só se mexer. Ah, mas ele pode se machucar? Pode machucar também no treino. Pode machucar, que nem o Indião, aquela vez que machucou, pisou numa mala e se machucou. Tudo pode acontecer. Contra o Juventude, o Inter mostrou mais uma vez o cansaço, tá? Pegou forte, mas com a fragilidade adversária e a melhor qualidade deu Inter. E segue a maratona. A desumana maratona que estourou Borré e vai estourar muitos outros. Por quê? Porque é impossível jogar 2 jogos em uma semana. É impossível. Sem parar nunca. É impossível. E por isso esse jogo contra o Maracanã talvez seja o momento ideal para o Roger dar descanso para a maioria dos jogadores. E vamos torcer para que no Borré não tenha sido nada, né? Precisamos do Borré. Marcou um golaço de cabeça. Golaço. Então é isso. Mais ou menos isso aí. Vamos, meu Inter! Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like e se inscreva. Valeu!